Bom, todos vocês que estão aqui, né, alunos de pós-graduação em economia, mesmo os que não fizeram economia na graduação, sabem que estudar economia implica estudar escolhas diante de restrições. Não é? Quer dizer, essa é, digamos assim, o núcleo lá da nossa área de estudo, da nossa profissão, para quem é economista como eu. Olhar as escolhas, sabendo que essas escolhas sofrem de restrição. Isso vem lá da definição, lá de introdução à economia, né, a ciência que estuda a melhor forma de alocar os recursos para atender recursos escassos para atender desejos ilimitados. Então tem a ver com escolha. A economia tem muito a ver com escolha. Essencialmente é isso que nós fazemos. As melhores alocações de recursos escassos para atender desejos ilimitados. Essa é a essência da profissão. Então, quando a gente pensa em economia, a gente pensa em escolha. Por isso a otimização é tão importante, né? Porque basicamente é isso, a otimização. Você tem lá uma coisa que por um lado é bom, por outro lado é ruim, e você vai procurar o ponto de otimização. Isso acontece em economia o tempo todo. O modelo de solo, em certo sentido, é um modelo de escolha intertemporal, porque ele está envolvendo aquela troca de consumo hoje, consumo amanhã. Então você pode consumir hoje ou você pode poupar jogando o consumo para o futuro. E assim, com esse framework, nós discutimos no estado estacionário, caminho de crescimento equilibrado, falamos até de bem-estar, na ineficiência dinâmica, ou seja, nós fizemos um trabalho razoável aí, usando o modelo de solo. Mas tem uma questão, vamos lá. O indivíduo lá, ele poupa uma fração sigma de sua renda a cada período. Isso torna o modelo bem tratável. Isso é um modelo simples. A gente mexeu lá, fez um monte de coisa. É uma hipótese bem legal. Mas ela tem um efeito colateral terrível, que ela dribla a questão fundamental de como os indivíduos escolhem e quanto vão consumir a cada período. Ou seja, quando a gente pega uma escolha e coloca lá como dada aquela escolha, nós estamos tirando de cena a coisa que talvez seja mais importante da profissão, que é entender que tipo de comportamento leva àquela escolha. Então, nós dizemos, olha, o cara poupa uma fração constante da renda. Tá, tudo bem, ele poupa uma fração constante da renda, mas isso é compatível com algum comportamento ótimo das famílias? Isso é racional? Isso não é racional? Que tipo de pessoas levam àquela decisão? Veja que no caso dos salários e dos juros, quer dizer, da remuneração dos fatores, nós temos um argumento ali de escolha, porque nós sabemos que é a condição ótima das firmas. Lá teve uma otimização. É ótimo para as firmas fazer esse pagamento, todo mundo sabe isso é básico de microeconomia. Agora, no consumo, nós não fizemos isso, não tem uma otimização, não tem a escolha não é modelada, ela é tomada como dada. Então, no final do dia, isso empobrece bastante o modelo de solo, né? Dá uma empobrecida bem grande no modelo. Acaba que o modelo ele tem duas coisas importantes, que é a escolha intertemporal e o crescimento. O crescimento vem de um choque exógeno, e é frustrante, e a gente viu, né, isso, o crescimento de longo prazo vem do choque exógeno de produtividade, e a escolha também é exógena, então acaba sendo um modelo que sofre muito por essas estratégias, que, claro, simplificam muito o problema. Agora nós vamos atacar essa questão, mas na frente nós vamos tentar fazer uma teoria para as inovações, de onde vem a tecnologia, e depois nós vamos falar de onde vem a adoção tecnológica, ou seja, a gente não está parando aqui. Quer dizer, algumas vezes as pessoas criticam, dizem assim, isso é o começo, isso é o modelo básico, depois nós vamos trabalhando para ver onde chega. Então, como eu estava dizendo, essa regra de poupar sempre a mesma fração da renda é ótima. Faz sentido supor que a decisão de poupança não considera se a renda do período é maior ou menor que a renda permanente? Quer dizer, aquela ideia, você tem um nível de renda, que é a sua renda estrutural, digamos assim, a renda permanente, lá de Friedman, e daí eu ganho um dinheirão. Eu não vou pegar esse dinheirão extra, será que isso não vai alterar a minha decisão de poupança, e aí eu não vou mais poupar aquela fração da renda? Se eu estou num momento de crise econômica e perco meu emprego, baixando minha renda, mas eu tenho a expectativa de conseguir um novo emprego, será que não faz mais sentido não poupar ou até mesmo ir buscar no que eu tenho acumulado para financiar meu consumo? Tudo isso tem que ser colocado, e aquela regra não responde nada disso. Então, essas são as questões que trazem o problema lá do modelo de solo, que é uma limitação grande no modelo de solo em termos de construção teórica em economia. Bom, para responder essa pergunta só tem um jeito, nós vamos ter que definir função e utilidade, e aí nós vamos ver uma regra de consumo que maximiza
a utilidade. E aí nós vamos ter essa estrutura, que é o que nós vamos fazer agora nessa parte do curso. Então, é o mesmo modelo em termos de estrutura, de produção, continua rendimento decrescente, continua mercado competitivo, continua valendo que a remuneração dos fatores é dada pela produtividade marginal, tudo isso está de pé. Tudo isso está de pé. Mas muda um aspecto importante. Agora eu quero que o consumo venha de uma regra ótima, de uma decisão ótima. E isso complica um bocadinho a nossa vida. Bom, antes de seguir para essa discussão de otimização das famílias, nós vamos chegar lá. Mas antes de seguir para lá, é válido conversar um pouco sobre a regra de movimento do capital, sem aquela hipótese que as famílias poupam uma fração constante da renda. Então vamos falar daquela regra de movimento, tirando a hipótese de que poupança igual a investimento igual a sigma Y, sigma F de K. Bom, então vamos voltar no tempo para o ponto antes da introdução dessa hipótese, né? Quer dizer, se a gente quer fazer isso, nós temos que voltar antes e não colocar essa hipótese. Ou seja, vemos aí, a gente tem aquela igualdade entre despesa, que é consumo mais investimento, economia fechada sem governo, e produto. Então, isso aqui não tem nenhuma hipótese sobre como se dá o consumo, né? C mais I igual a produção. Isso vem das contas nacionais, isso a gente pode mostrar que isso vale, isso é bem tranquilo. A regra de movimento do capital continua que a gente estava trabalhando, KT mais 1 é igual a 1 menos delta KT mais IT. Então eu tenho essas duas equações, elas não dependem da hipótese do I igual a sigma Y. Boto elas aqui. Quando eu junto as duas, eu obtenho essa nova equação, CT mais KT mais 1 menos I, 1 menos delta KT, que é o I, né? É só passar para cá, é o I, igual a F de KT LT. Eu vou dividir tudo por LT, que nem eu fiz da outra vez. Eu acho que da outra vez eu dividi por LT mais 1. Pode vir para um lado ou para o outro, não tem grandes problemas. Então, deixa eu dividir tudo por LT agora, para fazer diferente. Então, CT sobre LT, KT mais 1 sobre... O que não pode é dividir só o KT mais 1 por LT mais 1, que aí vai ficar faltando 1 mais zeta em algum lugar. Se quer dividir por LT mais 1 é LT, não tem problema. Então, CT sobre LT, KT mais 1 sobre LT, menos 1 menos delta KT sobre LT, é igual a 1 sobre LT, F de KT LT. Aí, isso aqui é o Czinho, né? Sempre o minúsculo é a versão por per capita ou por trabalhador, dependendo do contexto, da maiúsculo. Então, isso aqui é Czinho. Eu vou multiplicar e dividir por LT mais 1, não tem problema nenhum. Aqui é 1, né? Estou multiplicando por 1, sem problema. 1 menos delta Kzinho, e o L passa para dentro da função, porque ela continua homogênea de grau 1, continua as mesmas propriedades de produção do modelo anterior. A gente só está mexendo agora nessa parte de escolha de consumo e poupança. O resto está tudo igual, não estamos mexendo em mais nada. Vamos lá. CT, tá joia. LT mais 1 sobre LT é 1 mais zeta, porque é a taxa de crescimento, né? KT mais 1 sobre LT mais 1, Kzinho T mais 1, menos 1 menos delta KT igual a F de KT e 1, a Czinho mais 1 mais zeta KT mais 1, menos 1 menos delta KT igual a Fzinho de KT. Então, essa é a nossa nova regra de movimento. Vamos botar direitinho, o KT mais 1 para a esquerda, para a gente poder olhar melhor para a cara dela. Então, ela fica com esse jeitão aí. KT mais 1 igual a 1 sobre 1 mais zeta, F de KT mais 1 menos delta KT menos CT. Essa é a cara dela. Agora, vamos olhar uma coisa. Lá no modelo de Solow, eu dizia o seguinte, se você me der Kzinho 0, eu construo toda a sequência de capital e, a partir daí, eu construo a sequência de produto, de consumo, a que eu quiser. Lembra? Se não lembra, volta lá no vídeo de modelo de Solow, então pega as tuas transparências, ou então para prestar atenção comigo. Ora, se S é igual a sigma, Fzinho de KT, é a nossa hipótese, e C mais I é igual a Fzinho de KT, então CT é igual a 1 menos sigma Fzinho de KT. Certo? Tem que ser. Se eu substituir isso aqui, o Fzinho de KT que vem com 1 menos morre com esse, e o menos sigma fica joia. Tenho aqui desculpa, fica mais sigma, né, porque tem um menos na frente, e dá a minha regra anterior. Mas nem precisa fazer isso, só imagina aqui no lugar de CT, 1 menos sigma Fzinho de KT. Está dado o segredo. Você me dá K0, eu tenho K1, porque essa equação aqui vai depender só de K0, né? No lugar do C, visualizem 1 menos sigma Fzinho de KT, que era o que acontecia lá, só que simplificava. Mas agora eu não tenho essa regra. Eu não sei qual é que do K eu obtenho o C também não. Eu não tenho nenhuma regra ligando K0 a C0. Não tenho nada disso. Então, mesmo que você conheça todos os parâmetros, as formas funcionais e K0,
nós não vamos conseguir gerar a sequência de capital pelo simples fato de que nós não temos CT, nós não temos C0. Não precisava nem de CT, não, bastava C0. Se eu tivesse C0, se para um dado K0 eu tivesse C0, eu podia jogar o C0 aqui, aí eu teria K1. Aí essa relação C0K0, né, CT-KT, eu usaria para ter C1. E aí eu botaria C1 aqui e teria K2 e assim por diante. Ou apenas fazia substituição aqui, em vez de CT botava esse H nessa função de KT e vai ser feliz. Mas nós não temos. Então, quando eu boto o problema de escolha ótima, parece um complicador que é bem chatinho, bem chatinho. Isso aqui requer um bocado de esforço, tá certo? Não dá mais para gerar. Aquilo que eu falei, bota uma planilha de Excel e gera séries, funciona que é uma beleza no modelo de solo. Aqui vai dar uma desgraceira porque você não sabe o CT. E vai ficar pior. Nós vamos ver que se a gente chutar um CT qualquer, um C0, a gente podia fazer isso. Eu vou chutar C0 e vou ver se converge. Se convergir, é meu C0 certo. A probabilidade de, no acaso, você encontrar esse C0 é zero. É zero. Num contínuo de C0 só tem um valor que faz isso. Então, nós temos um problema bem chato. Vamos ter que trabalhar mais esse modelo para chegar numa conclusão. A notícia boa é que tem uma saída. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que dá um certo trabalho de chegar lá. Eu vou confessar meu pecado, que eu já confessei em outros momentos. Eu estou aproveitando as transparências, né, do modelo neoclássico que eu usava no meu curso de macro. E aí isso aqui passou batido, eu não vi. Não é fato que nesse curso nós vamos dedicar uma boa parte do curso, um bom pedaço do curso, quase metade do meu curso, para encontrar essa relação entre CT e KT, que é o que lá a gente chama de função política. Eu não vou fazer isso nesse curso, porque esse é um curso de crescimento, eu estou preocupado com o estado estacionário, e eu vou conseguir o estado estacionário sem resolver esse problema. Vou falar um pouco da dinâmica, lá vai dar para entender, mas eu não vou dedicar tanto tempo. Nós vamos falar desse assunto, de certa forma, continua sendo verdade que boa parte do curso vai ser isso, mas não vai estar explícito como está no curso de macro. E também é verdade, correndo o risco aí de algum exagero, que escrever CT como função de KT é o grande desafio para simular modelos dinâmicos em macroeconomia. Claro que num contexto mais complicado, você não tem só o CT como variável de escolha, você vai ter outras. E você não tem só o KT necessariamente como variável de estado, vão ter outras variáveis que definem. Então, você tem que encontrar uma função ligando essas variáveis que você escolhe do tipo CT com as variáveis que determinam o estado da economia do tipo KT. Então, essa é a discussão. Quem está interessado, certamente quem já fez macro 1 viu isso, quem fez comigo, bom, eu sei que viu, porque é parte do meu curso, se não lembra, eu só tenho uma parte da culpa, mas acontece. Fez com outro professor, deve ter visto também, com outra abordagem. Mas se alguém, ou quem não fez macro 1 e ficou interessado, nesse mesmo canal de YouTube que vocês estão vendo meus vídeos, tem meu curso de macro 1 na pós-graduação, e aí vocês podem ver eu desenvolvendo todo esse argumento até encontrar uma regra que liga C0 a K0, e aí depois eu vou sofisticando a discussão. Então essa é um pouco a estratégia. Aqui eu não vou fazer isso, eu vou focar no estado estacionário, mas o tema não vai sair de cena. Então, para começar a nossa discussão, eu vou supor um planejador central, onisciente, benevolente, porém não onipotente. Ele não é Deus, então, né? Porque Deus tem que ser onisciente, benevolente, onisciente, onipresente, onipotente, ele é benevolente, ele é tudo isso. Mas ele chega perto, porque ele é onisciente, ele conhece tudo, ele é benevolente, ele quer o bem das pessoas, ele não é onipotente. Porque se ele fosse onipotente, não teria restrição para ele, né? Derruba a restrição e todo mundo vai andar de Ferrari, sei lá, no lugar que você prefere andar, seja montanha, mar, ou lago, ou seja lá o que for, vai todo mundo ficar andando de Ferrari, vai ter todo mundo iate, e essas coisas todas. Ele não precisa nem ser cabeça branca para ser dono do iate, se tivesse esse onipotente. Então ele não é onipotente, ele tem restrições, mas ele é onisciente, que é uma baita hipótese, óbvio que nenhum órgão público que toca política e que tenta substituir a decisão individual por decisões coletivas tem a onisciência, e a própria hipótese de benevolente é bastante questionável. Tem uma literatura muito forte mostrando que não é bem assim e que essas pessoas têm como objetivo maximizar a própria função de utilidade, mas que para isso eles precisam agradar um grupo significativo de pessoas para poder se manter nos cargos. Então tem uma literatura inteira
Eu tenho a impressão que o Maurício Bugarin, aqui no departamento, trabalha um pouco com essas abordagens, eu não tenho certeza se ele está trabalhando com isso, mas se vocês conversarem com ele, vocês vão acabar vendo a opção de coisa. Não é a minha praia. Eu só acho uma literatura muito interessante, eu sou leitor da literatura, mas longe de dominar. Bom, então ele tem esse cara que escolhe, ele vai escolher a sequência de consumo de forma a maximizar o fluxo de utilidade de um indivíduo representativo da economia. Então eu vou ter uma função de utilidade, alguém representativo, ele representa todo mundo, sim, isso é macroeconomia, a gente está impondo todo mundo igual. De novo, eu acho que já falei para vocês, heterogeneidade é sim um ponto importante, especialmente na produção, nas firmas, e fazendo aqui propaganda dos colegas, eu fiz do Maurício, eu vou fazer do Tomás, que é um professor novo, e que ele deve ofertar curso de heterogeneidade, se não ofertar, vão lá falar com ele, que a gente dá um jeito dele ofertar, porque ele domina esse negócio, essa literatura. Aqui no curso nós não vamos entrar nessa praia. Por não ser onipotente, o planejador central está limitado pela restrição de recursos da economia, ou seja, ele continua limitado por essa restrição. Ele não é onipotente, ele não pode botar consumo e investimento no infinito, ele não tem essa habilidade. Então ele está preso aqui. Mas, por ser capaz de alocar recursos livremente entre consumo e investimento, eu não preciso de montar uma restrição orçamentária, que eu fiz no modelo de solo, quando eu botei aquele RK mais WH, aquilo é uma restrição orçamentária. Eu estou fazendo um orçamento. Aqui eu vou pular essa parte toda de renda das famílias, de compatibilizar tudo. Nessa versão básica do modelo é equivalente, vale o teorema, então o equilíbrio competitivo vai ser igual ao equivalente ao máximo de Pareto, que é o que ele está resolvendo, então fica tranquilo, não se preocupem muito com isso não. Agora, aqui para o curso, vamos discutir o planejador central e tenham em mente lá que se vocês quiserem transformar isso num problema de equilíbrio competitivo, o caminho é aquele do solo, só que fazendo esse registro. Bom, é como se o planejador fosse dono do total de recursos e tivesse que escolher como distribuí-los entre consumo presente e consumo futuro. Então, essa é a ideia desse planejador. Bom, formalmente o problema vai ser escrito dessa maneira. Vou maximizar essa soma, está aqui a utilidade a cada período, t igual a zero a infinito. A beta é um fator de desconto, então eu estou descontando no tempo, beta é entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1 por beta, mais ele valoriza o futuro, quanto mais perto de 0, menos ele valoriza o futuro. Não é? Como é um número entre 0 e 1, à medida que t vai crescendo, mesmo se o beta for razoavelmente alto, ele vai perdendo peso com o tempo que vai passando nessa soma, né? Os termos vão perdendo peso. Isso é a ideia de que se desconta o futuro. Mas eu acho isso eticamente um absurdo, o futuro não pode ser descontado, a gente tem que valorizar nossos netos e tataranetos tanto quanto nós valorizamos nós mesmos. Ótimo, se você pensa assim. Agora, se você pensa assim, essas técnicas que nós estamos discutindo vão ficar muito complicadas de trabalhar, porque, imagina, mesmo que isso aqui seja uma constante, esse U de CT, né, constante, 3, a soma infinita vai para infinito, e maximizar no infinito é complexo, não vai dar, né? Nem que complexo. Você vai ter 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, tudo vai gerar um fluxo infinito de utilidade. E também, se não for constante, né, sendo limitado, nós vamos ter problema desse tipo. Então, aqui no curso, beta menor do que 1 é uma hipótese constante. Vai falar um pouco mais durante o curso sobre isso. E aqui tem o meu viés, com certeza. De acreditar que se você quiser explicar crescimento, se você quiser, aliás, outras coisas também, você tem que olhar para o que está acontecendo na produção. Olhar para a função de utilidade é complicado, porque os indivíduos, eles não são, na minha leitura, diferentes em termos de preferência. Eles são diferentes em termos de comportamento, e isso está associado a restrições que eles enfrentam. Então, se você quiser ir para o lado dos indivíduos, você precisa pensar também nesse lado. Então, por exemplo, você tem aquela literatura de restrição de crédito que é muito legal, porque aí você tem uma mudança de padrão de consumo, não porque o indivíduo aquele, brasileiro é impaciente, por isso o Brasil é pobre. Isso não... Bom, eu não me convenço com esse tipo de argumento. Agora, sim, porque você pode dizer que o brasileiro tem uma dificuldade de acesso ao sistema financeiro por uma série de questões, e aí ele vai ter um padrão de consumo diferente do modelo desse tipo. Então, é uma estratégia, eu tenho esse viés, mas a literatura também, o grosso, ela olha por esse lado, então acaba que eu vou falar muito pouco de problemas ligados à função de utilidade. Eu vou só discutir uma função de utilidade, porque é importante, uma padrão, mas não vou entrar com muito detalhe. Bom, a primeira reação de quem está acostumado a resolver problemas de otimização
talvez seja substituir a restrição na função objetiva e derivar em relação a KT mais 1. Ou, quem sabe, montar um lagrangiano e derivar em relação a KT mais 1 e CT. Essa é a primeira reação. Eu tenho aqui uma soma, eu tenho uma restrição, tá, vamos para o lagrangiano e vamos em frente. O problema que essa estratégia tem é que é o seguinte: você vai precisar de infinitas derivadas, porque tem infinitas condições de primeira ordem. Existem infinitos valores para KT mais 1 e para CT. Né? Tem KT mais 1, K0 é dado, K1 é o primeiro KT mais 1, depois K2, K3, K4, K5, isso aqui vai até infinito. E o consumo idem. Então, você tem infinitas derivadas para fazer. É um tanto quanto frustrante a estratégia. Se alguém quiser seguir, vai em frente, mas nós temos um caminho melhor, tá certo? Você vai passar o resto dos seus dias fazendo infinitas derivadas. Mas na frente, de novo aqui, pressa minha, né? Porque essa parte estava originalmente fora do curso. Aí quando eu botei, eu acabei correndo. Então, nós não vamos discutir o método de programação dinâmica nesse curso. Agora, quem tem interesse, tem lá o vídeo com minhas aulas de programação dinâmica. Eu não sou matemático, eu sou um macroeconomista, mas eu uso isso há muito tempo, entendeu? Então, eu acho que dá eu acho que a aula que eu fiz é legalzinha. Então, quem ficou curioso, vai lá na disciplina de macroeconomia 1 da pós. Aqui nós vamos tirar proveito dessa estrutura recursiva, que garante que essas infinitas vão ter a mesma forma. Mas elas têm a mesma forma, basta uma ou duas, uma para cada variável. Então, o lagrangiano teria esse jeitão aqui, né? O lagrangiano teria esse jeitão que eu estou vendo agora. Antes de calcular qualquer derivada, antes de sair tentando fazer as infinitas, para não correr o risco de querer fazer infinitas derivadas, vamos prestar atenção numa coisa importante. Para um dado tal, ou um t0, ou um determinado período, eu botei o tal para diferenciar de t, o termo c tal, só vai aparecer quando t igual a tal. Não é? Ele aparece aqui, ele aparece aqui. Então a soma vai até infinito, mas o termo, por exemplo, C3, o C3 só aparece quando t igual a 3, ele aparece aqui e ele aparece aqui. Quando t igual a 5, o C5 aparece aqui e aparece aqui. Então, se eu fizer todas as derivadas, vai ficar tudo igual. A derivada de um vai ficar igual à outra. Soma é bom, né? Soma é um negócio bacana. Agora, o termo KT mais 1, tal mais 1, né, para um dado tal, ele é um pouquinho mais desgraçado. Ele é um pouquinho mais desgraçado, porque ele aparece aqui, em T-1 ele aparece aqui, e em T ele aparece aqui. Ou seja, vamos pensar o K5, Kzinho 5. Quando T igual a 4, o Kzinho 5 aparece bem aqui. Né? Em T ele aparece aqui como T mais 1. Quando t igual a 5, ele aparece aqui e aqui. Eu acho que quando eu falei, eu fiz de ponta cabeça, né? Eu falei t mais 1, t, é melhor falar t mais 1, fica mais fácil. Então, o K5, ele aparece quando t igual a 4, ele aparece aqui como t mais 1, e ele aparece quando t igual a 5, ele aparece aqui como KT. Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Feito esse cuidado, vamos para frente para nossas derivadas. Caso isso não tenha claro, isso tem que ficar claro para entender esse método, senão vai parecer maluquice. Então vai começar com a conversa de maluco. E eu sei que eu sou meio maluco, não nego. Você botafoguense, você quer o quê, né? Agora também não precisa tão assim. Então vamos lá. Vamos abrir o lagrangiano. Essa soma teria a seguinte cara, né? Para beta igual a 0. Então, beta 0, U de C0, mais lambda 0, F de K0, mais 1 menos delta K0, menos C0, menos 1 mais zeta K1. Tá. Para t igual a 1, beta 1, K1, né? Agora K1, 1, e o K2 está aqui. Então, reparem que o 1 aparece quando t igual a 0 e o 1 aparece quando t igual a... Desculpa. No consumo, o 1 só aparece quando t igual a 1, que é esse cara aqui. Mas no capital, o 1 aparece quando t igual a 0, está aqui ele, e o 1 aparece também quando t igual a 1. Mesma coisa para um t qualquer, um t genérico, né? Ele vai aparecer no período T, no consumo, ele só aparece, o CT só aparece no período T, mas no capital ele aparece tanto em T, está aqui ele, quanto em T-1, se tivesse aqui e apareceu. Devia ter feito T-1 e T, né, em vez de fazer isso daqui. Mas tudo bem, o KT mais 1, se a gente quiser pegar aqui dentro do exemplo, ele aparece no período T, está aqui o KT mais 1, e ele aparece no período T mais 1, está aqui ele e está aqui ele. Então é esse cuidado que a gente tem que tomar na hora de fazer
essas derivadas. Óbvio que eu não vou entrar aqui na discussão de derivadas em espaços infinitos e tal, isso aí o departamento de matemática da UNB é muito bom, vão lá. Nós temos alguns professores também que dominam isso, o Rodrigo Penalosa às vezes dá um... Eu fico fazendo propaganda aqui do departamento, né? Porque isso é minha casa, eu gosto, eu acho que botar para cima o nosso departamento é sempre bom. Depois, porque eu sou da chefia também, né? Então vamos valorizar a casa. Então está aqui, o termo K1 aparece em t igual a 0 e t igual a 1, o termo C0 só aparece em t igual a 0. Da mesma forma, o termo KT mais 1, eu tinha pensado em KT mais 1, aparece em t e t mais 1 e CT só aparece em t. Então, com esse registro, vamos encontrar as condições de primeira ordem para CT e KT mais 1, não é KT igual a 1, não é KT mais 1. Uma terceira condição, chamada condição de transversalidade, nós vamos falar dela mais na frente. Aguardem aí um pouco, quem já viu isso deve estar... Cadê a condição de transversalidade? Calma, ela vai aparecer. Mas por enquanto eu quero focar nisso porque aqui é bem importante. Esse pulo do gato aqui é importante, então vamos olhar com cuidado, né? Esse negócio de aparecer uma vez ou duas vezes. Então vamos lá, derivando em relação a CT, derivando esse cara em relação a CT. Se quiser ficar melhor aqui, vamos ver derivando em relação, por exemplo, a C1. Vai ficar beta, linha de C1, mais lambda 1, aí aqui a derivada é menos 1, né? Menos lambda 1 igual a 0. Para um CT qualquer, vai ficar beta elevado a t, né? Quer dizer, o C2, por exemplo, C2, se fosse C2, ia ficar beta ao quadrado, linha de C2, menos lambda 2, porque estaria multiplicando aqui. Então, para um t qualquer, beta, linha de CT, menos lambda t igual a 0. Para um KT mais 1, é onde está a pegadinha, menos lambda t 1 mais eta, por quê? Que é o KT mais 1 aparecendo aqui, então menos 1 mais eta, né? Lambda está aqui multiplicando, então menos lambda 1 mais eta, mais lambda que multiplica a f' de KT, mais 1 menos delta. Então eu estou derivando eu estou derivando em relação ao KT mais 1 que eu falei, né? Então não, em beta t, no período t, com lambda t, ele vai ficar lambda t menos 1 mais eta lambda t. Quando eu for para o período t mais 1, aí ele aparece aqui, fica lambda t mais 1, f' de KT mais 1 menos delta. Desculpe a confusão, mas é porque a gente fica repetindo isso. Tem 20 anos que eu repito essa história. Então, às vezes, eu avanço demais aqui na história. Mas está aqui, né? O KT mais 1, ele aparece aqui no t, no lambda t, e ele aparece depois no lambda t mais 1 aqui e aqui. Então, fazendo a derivada, nós vamos encontrar essa relação aqui. A primeira condição pode ser beta, linha de CT igual a lambda t. A segunda condição pode ser lambda t 1 mais eta igual a lambda t mais 1, f' de KT mais 1 menos delta. Substituindo as duas condições, né, vai ficar beta, o linha de CT, que é o lambda t. Então, onde tem lambda t, eu vou botar beta, o linha de CT, 1 mais eta igual a beta t mais 1, né, porque lambda t mais 1 vai ser beta t mais 1, o linha de CT mais 1, que multiplica f' de KT mais 1 menos delta. Então, encontramos aqui a nossa condição. Com poucas simplificações, a equação acima pode ser escrita como o linha de CT é igual a beta sobre 1 mais eta, que multiplica f' de KT mais 1 menos delta, que multiplica o linha de CT mais 1. Então, nós temos aqui, com poucas modificações, nós temos a condição de primeira ordem. Falta a condição de transversalidade, já disse, nós vamos chegar lá, tenham calma. Essa equação é chamada de equação de Euler e ela garante que o indivíduo está indiferente entre consumir em t e t mais 1. Então, é a velha interpretação de qualquer condição de primeira ordem. Se a gente quiser enxergar passo a passo, vamos começar apagando tudo que está aqui, né? Apaga esses caras todos e vamos lá. O linha de CT é igual a linha de CT mais 1. Só que não é bem assim. Então, se você consumir uma unidade no tempo, se você consumir no tempo t, você ganha o linha de CT. Se você consumir em t mais 1, você ganha o linha de CT mais 1. Mas, como eu disse, não é bem assim. Se você consumir, deixar para consumir em t mais 1, você vai poder usar essa unidade na produção. E você vai ganhar alguma coisa por isso. O que você vai ganhar? F' de KT mais 1. Então, quando eu for para o t mais 1, eu tenho a unidade que eu poupei, mais essa unidade é F' de KT mais 1, que é a produtividade marginal do capital, que foi o acréscimo de produto que eu consegui por esperar mais um período. Menos a depreciação, porque parte depreciou. Então, olhando só em termos de quantidade, o jogo é o linha de CT é igual a F' de KT mais 1, menos delta, o linha de CT mais 1, para
ajustar por esse fato de que quando eu poupo, eu posso consumir mais amanhã. Mas aí vem, eu tenho uma utilidade. A minha utilidade, ela penaliza o consumo futuro. Eu prefiro consumir hoje do que amanhã. Isso é o que o beta está fazendo, por isso que ele está entre 0 e 1. Então, como se eu deixar para consumir amanhã, eu ganho mais, ótimo, eu ganho mais, mas eu tenho uma penalidade de utilidade. Então, esse beta está aqui fazendo isso, dando esse martelada na cabeça, porque é a penalidade. Então, aqui é o ganho, bom, aqui é a martelada ruim. E esse 1 mais eta, o que ele faz aqui? Ele faz que se eu deixar para consumir amanhã, vai ter mais gente para dividir o bolo. Né? A população está crescendo. Então, amanhã, isso é tudo representativo, então amanhã tem mais gente para dividir o bolo. Ah, mas se eu quiser pensar em termos do indivíduo, bom, todo mundo é igual, tua família cresceu e tu não vai deixar teu filho passar fome. Então, se você deixar para amanhã, tem mais gente para dividir. Então, se você olhar, a equação está dizendo exatamente isso. A utilidade marginal de consumir hoje tem que ser igual à utilidade marginal de consumir amanhã, o linha de CT mais 1, ajustado pelo fato que amanhã eu tenho mais produto, descontado pelo fator de desconto, que é a minha preferência no tempo, e ajustado pelo fato que tem mais gente para comer o bolo comigo. Então, essa é a interpretação, né? Uma interpretação típica de condição de primeira ordem. Então, o indivíduo fica indiferente entre T e T mais 1, fiz todos os ajustes. É o que eu falei, só que agora está nos slides, então se você perdeu o que eu falei, se acompanha nos slides. Né? Uma unidade adicional de consumo gera um ganho de utilidade, o linha de CT. Por outro lado, se ele jogar para T mais 1, o ganho de utilidade é o linha de CT mais 1. Ao destinar uma unidade para a produção, no período seguinte, o indivíduo terá a unidade mais F' de KT mais 1, que foi o que ele ganhou de produto, menos a depreciação. Então, ele tem mais coisas para consumir e isso tem que entrar em cena. O beta desconta no tempo, é uma questão de preferência, e o 1 mais eta quer dizer que tem mais gente para dividir o que foi produzido, vai ter mais gente para comer na mesa, então você vai perder um pouquinho também. Então essa é a interpretação, está aqui o que eu falei há pouco, registrado, para depois, se você quiser ver com mais calma. Bom, o estado estacionário do modelo com escolha ótimo e consumo, então nós temos aqui a equação de Euler, bonitinha. Nós vamos chegar na transversalidade, eu não esqueci, eu só deixei para depois, porque, de novo, eu quero muito que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Né? Tanto para aqueles que querem estudar flutuação e vão ter que resolver e vão ter que encontrar a regra, né? A maldição está sempre nesse problema de nós não termos um C0. Está sempre aí a maldição. Tá certo? Se nós tivéssemos, a vida seria bem melhor. Quanto para... E a condição de transversalidade, ela que vai dar o caminho para encontrar o C0. Ela que vai dar esse caminho. Sem ela, você não resolve nunca esse problema. Bom, mas para o estado estacionário, com essa equação, eu já chego o que eu quero, e como eu disse, no curso de crescimento, o mais importante é estado estacionário. Então, o estado estacionário, o consumo e o capital estão parados no tempo. Não só o consumo, não só o capital, como no modelo anterior, mas agora as duas variáveis estão paradas no tempo. Para encontrar essas variáveis, basta impor o estado estacionário na equação de Euler. Então, vai ficar o linha de CSS, beta 1 mais eta, F' de KSS mais 1 menos delta. Esse linha de CSS vai embora com esse linha de CSS e eu posso resolver por F' de KSS é igual a 1 mais eta sobre beta menos 1 mais delta. Se você quiser... Antes, eu não sei se tem slide lá para frente, se tiver a gente bate de novo, mas só para vocês repararem o seguinte, supõe que beta igual a 0. Desculpa, supõe que beta igual a 1. Supõe que beta igual a 1, ou seja, você valoriza extremamente o passado. Professor, o senhor disse que se beta igual a 1, esse problema não pode ser resolvido como você resolveu, então se beta igual a 1, a gente nem estaria discutindo isso. Tá certo. Você está falando a verdade. Supõe um limite, então. Supõe que beta está indo para o limite de 1. Só para a gente não perder aqui essa intuição, tá certo? Mas você está certinho. Eu também sou chato, eu também sou perfeccionista. Então, mas se supor aí, forçando a barra, que beta é 1, então se você quiser 0,99999 indo para 1, 1 mais eta menos 1 mais delta. Corta esse 1 com esse 1, né? Fica eta mais delta. F' de K igual a eta mais delta, vocês já conhecem essa expressão. É a regra lá para a regra de ouro. É a regra de ouro. É o que me bota que a economia está maximizando o consumo no estado estacionário. O que é óbvio que vai acontecer, porque se você não desconta o futuro, você vai jogar tudo lá para o estado estacionário. Mas, como tem um desconto de futuro, esse beta entra aqui
bagunçando o coreto. Então, é essa a função do beta. Eu acho que lá na frente eu faço taxa e ajusto, mas fica aí o negócio. Bom, então, se você quiser o consumo, você tem o capital, né? Está aqui o capital, você vai para a restrição de recursos, CSS é igual a FKSS mais 1 menos delta KSS, menos 1 mais eta KSS, isso é igual a FKSS menos eta mais delta KSS, que nós já sabíamos, o consumo no estado estacionário é a função de produção menos aquela reta de inclinação eta mais delta, né? Está só repetindo. Então, importante notar também, isso é bem importante, que desde que obedeça aquelas condições de concavidade, né, as condições de curvatura para a existência de máximo e tudo isso, desde que seja obedecida, a forma da função utilidade não é relevante para o estado estacionário. Ela simplesmente não é relevante, porque está aqui, ó, não aparece nem o linha, nem nada aqui. Ele não aparece. O único parâmetro de preferência que aparece é o beta. O beta é o único parâmetro de preferência que vai aparecer no cálculo do capital do estado estacionário e, portanto, é o que vai aparecer indiretamente no cálculo do consumo. Então, desde que obedeça as propriedades para a existência, para o modelo poder ser resolvido, a forma específica da função utilidade não é referente. Eu vou discutir um pouco a função utilidade aqui, porque eu acho que é legal falar sobre o assunto. Mas, estritamente falando, para o nosso curso, que é crescimento, não tem muita razão de ficar discutindo a forma de U, pelo menos aqui nesse modelo, porque ela não aparece. Então, é muito comum que o pessoal de crescimento econômico bote a forma mais simples possível para U, ou alguns nem vão definir forma funcional. Deixa lá o linha e corta tudo. Mas se você precisar definir por algum motivo, você está com uma função bem simples, geralmente um logaritmo, porque é muito fácil trabalhar com ele, né? A derivada 1 sobre C, vai embora, na melhor das hipóteses, aquela com a elasticidade constante, que também é legal de trabalhar, mas aí jamais o pessoal de ciclos, porque essa elasticidade de substituição intertemporal tem importância na explicação do ciclo econômico. Então, mas em crescimento, às vezes nem isso. Há quem diga que, como é tão difícil estimar essa elasticidade, às vezes é melhor supor que é 1 para trabalhar com a função log, que facilita muito o trabalho com o modelo, e depois você sabe que tem ali um probleminha para resolver. Há quem diga. Bom, uma outra propriedade importante do estado estacionário, sim, é aquilo que eu falei da regra de ouro. Eu vou usando a taxa de desconto, ela fica mais fácil ainda de ver, que é que eu vou chamar desse fizinho aí, no lugar do fator de desconto. A taxa de desconto é beta igual a 1 sobre 1 mais φ. E aí eu estou vendo como taxa de desconto, é uma taxa, não um fator, né? Não um fator. E vou substituir no estado estacionário. Então, substituir, ficou desse jeito. A expressão agora pode ser eta mais delta mais φ eta. Eta é a taxa de crescimento da população, 1%, 2% que seja. 2% é 0,02, não é? E φ é uma taxa de desconto. Normalmente, ela representa a taxa de juros real no estado estacionário, que às vezes é muito baixa, que seja 5%. 0,05, 0,02 vezes 0,5 é um número de 0,00, ou seja, você pode aproximar isso para eta mais delta mais φ, para fim de análise. Esse termo aqui é muito miudinho, é muito pequenininho. E aí nós vimos que na regra de ouro, né, eu já falei disso, F' de KSS é igual a eta mais delta. Repare que a diferença entre essa expressão e o estado estacionário ótimo, porque esse estado estacionário que nós encontramos, ao contrário do solo, ele é ótimo, ele sai de uma otimização, esse φ, é a taxa de desconto. Então, a regra de ouro, ela manda para o estado estacionário, ela valoriza muito. Seria uma taxa de desconto igual a 0, com essa ressalva que eu fiz de que se a taxa for 0, beta é 1, a coisa é mais complicada. Então, isso é essa valorização do presente em relação ao futuro que faz com que o consumo ótimo seja diferente da regra de ouro. E reparem também, como φ é positivo, o estoque de capital é menor que o da regra de ouro, o que também é razoável, porque seria muito estranho que uma regra ótima tivesse ineficiência dinâmica. Isso não faria o menor sentido, né? Porque φ é positivo, então φ mais eta mais delta é maior que eta mais delta. Como o F' é decrescente, né, o estoque de capital é inferior ao da regra de ouro. Então, como as pessoas descontam o futuro aqui nesse nosso modelo, elas não estão dispostas a fazer um sacrifício tão grande como quem não desconta o futuro. Isso é tudo muito, se você parar para pensar, é tudo muito óbvio, mas é legal enxergar isso em termos de modelo. Ajuda a gente a entender o modelo. Assim, é muito importante quando você está estudando um modelo, você tentar pensar como é que eu faria se eu morasse nesse mundo, né? E aí você vai entendendo melhor
as conexões que tem no modelo, a estrutura do modelo. Então, nesse caso extremo, de beta igual a 1, com φ igual a 0, eu voltaria para a regra de ouro, mas não é uma boa ideia, né? Tem os problemas técnicos em fazer beta igual a 1. Bom, eu vou interromper esse vídeo agora. Não, eu vou continuar com a condição de transversalidade, eu acho que uns 10 minutos eu consigo, e eu vou parar quando for falar de função utilidade, porque aí é uma quebra melhor, porque aqui a gente fecha o pacote com a condição. Eu vou parar quando eu for falar da função de utilidade, exato, porque aí muda um pouco de assunto. Aqui vamos fechar o pacote, melhor ainda. Então, eu acho que vai continuar com menos de uma hora. Bom, então essa equação 23 estabelece uma dinâmica entre consumo e capital. E junto com a equação 22 forma um sistema usado para encontrar as sequências ótimas de consumo e capital. Está aqui o nosso sistema, está aqui como funciona. Me dá um K0. Me dá um K0. Eu consigo resolver esse sistema? De novo, a resposta é não. De novo, a resposta é não. Se você só tiver K0, mesmo que você conheça F, conheça U, conheça beta, conheça todos os parâmetros, você não consegue resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, você precisa do K0 e do C0, exatamente como era antes, né? Não mudou por causa da otimização. Se você tiver um K0 e C0, você resolve esse sistema? Opa, aí a história ficou interessante, porque eu tenho K0 e C0, eu venho nessa equação e encontro K1. Joia? Agora eu tenho K1. Conhecido K1 e C0, eu venho nessa equação e encontro C1. É só passar para cá, né? E aí eu encontro C1. Tendo C1 e K1, eu encontrei K1 aqui, tem C1 aqui, eu volto para cá, com K1 e C1 eu encontro K2. Com K2 eu encontro C2, e aí eu faço a sequência de capital e consumo completo, e dá tudo certo, dá tudo um show de bola. Mas nós não sabemos a relação entre CT e KT. Nós não temos essa relação. A vida é dura, tá certo? Boa parte, insisto, dos modelos que vão levar à solução, que o pessoal usa em RBC, em DSGE, consiste em encontrar um jeito de escrever essa função de CT como função de KT, que lá em programação dinâmica a gente chama de função política, que relaciona o Estado, que é o capital, com o consumo, ou se tiver, por exemplo, escolha de trabalho e lazer, as horas trabalhadas com capital, ou se tiver um choque que passa a ser Estado, e aí o modelo vai ficando mais interessante. Então, dado K0, o sistema acima não permite calcular as sequências de capital e consumo, eu precisaria de um C0, e eu não tenho essa informação no problema. Então, essa é a chave aqui nesses modelos dinâmicos. Insisto, isso não é tão fundamental para crescimento econômico, porque para o estado estacionário a gente viu que a gente já encontrou. Mas isso é muito importante para entender o modelo, para saber o que está acontecendo no modelo. Uma outra maneira de enxergar esse ponto é escrever CT como função de KT e KT mais 1. Isso aí é fácil de fazer, não tem problema nenhum. Daqui, você escreve daqui, né? CT função de KT e KT mais 1. Substitui aqui. Aí você vai ter KT e KT mais 1 aqui. Você vai ter KT mais 1 aqui. Mas aqui você vai ter KT mais 1 e KT mais 2. Ferrou de novo. Você só tem K0, mas no modelo vai aparecer K0, K1, K2. Então você precisaria do K1. Encontrar K1 como função de K0 é o mesmo problema aqui. Então, lá em programação dinâmica, o K1 ele é uma variável de escolha. Então, você encontrar CT como função de KT, ou você vai ter que encontrar KT mais 1 como função de KT, você vai ter que encontrar essas funções, que são as funções políticas. É assim. Então, está aqui, eu fiz a substituição e está aqui. Eu vou ter KT mais 1 e KT mais 2, só que eu só tenho uma condição inicial de K0. Eu preciso de outra condição que vai me permitir encontrar C0 ou K1. Então, você não consegue determinar a sequência de capital, mesmo fazendo, que a gente, olha que a gente trabalhou, né? Modelo de solo a gente não tinha nem feito otimização, agora a gente fez a otimização, a gente fez as contas e ainda não conseguiu encontrar esse negócio. Seria preciso conhecer K0 e K1, mas nós não temos C0, também não temos K1 e a história é mais ou menos a mesma. Eu precisaria sempre de outra condição, não importa como eu queira escrever o sistema. Bom, a condição de transversalidade é o que em sistema dinâmico se chama de condição de contorno. Ela, em vez de ser K0 dado, que é uma condição inicial, ela vai te dizer que lá na frente, a sequência de capital não é explosiva. Então, o capital não pode ser explosivo. Ela está falando do limite da sequência de capital quando T vai para infinito. Para entender essa condição, para entender talvez seja, para pegar a intuição dessa condição, considere o problema com um número finito de períodos. Eu não tenho mais infinitos, agora eu tenho um número finito de períodos. Então tem um T maiúsculo aqui, que é o último período do meu programa. É o último período.
Se você faz todos os períodos, blá, 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 para todos os períodos entre 0 e t-1, vale aquelas equações que nós fizemos. O problema é que no último período não vale. Não vale por quê? Porque eu não tenho t mais 1. Porque eu não tenho kt mais 1. Porque termina em t, então o kt maiúsculo mais 1 ele não existe, ele não tem, não está no modelo. Então a condição não pode ser essa, porque essa condição aqui envolve kt mais 1 e kt está aqui dentro do lambda, mas envolve kt mais 1 e não pode envolver. Então, aquela condição não se aplica no último período, porque t mais 1 está fora, né? T maiúsculo mais 1 está fora do horizonte de análise. Então, em t mais 1, as condições vão ficar essa, né? Não tem quem lembrar lá de Kuhn-Tucker, mas não precisa ir lá ver e rever Kuhn-Tucker, não. Quem quiser vai rever. As condições ficam desse tipo. Beta T, o linha de CT igual a lambda T. Essa daqui é só em T, né? O C não tem esse problema. E na de baixo eu digo que lambda T menor, vezes 1 mais eta é menor ou igual a zero. Mas desde que 1 mais eta é maior do que zero, eu preciso de lambda T menor ou igual a zero. Valendo ainda que lambda T, kt mais 1, 1 mais eta igual a zero. Grosso modo, pensa assim. Ou bem o preço do capital, e lambda é um preço sombra, é zero, ou bem o estoque de capital é zero. Nas vésperas do fim do mundo, ou na verdade depois do fim do mundo, em T mais 1, ou o capital não vale nada, ou não tem mais capital. Você não tem sentido, imagina, amanhã tem um apocalipse, né? Tem o filme lá do cometa. Aí, ao contrário do filme, as pessoas aqui acreditam mesmo que o cometa, as pessoas entendem que o cometa vai destruir o planeta. Aí o cometa vai destruir o planeta, sei lá, no dia tal, lá, no dia, sei lá, arranja um dia aí, 4 de julho, para ficar legal lá com a independência americana. 7 de setembro, porque nós somos nacionalistas, o mundo acaba nesse dia. Mas aí no dia 7, aí vai vir um cara no cavalo, dá uma puf, no cometa, ele vai embora e a gente salva, para ficar bacana a nossa história. Mas no dia 7 de setembro o mundo vai acabar, meu amigo? Eu lamento informar. Ninguém vai comprar capital no dia 7 de setembro. Não adianta, você pode ter o melhor apartamento do mundo, entendeu? Se o cara tem um apartamento, sei lá na França, ali no Mediterrâneo, uma Ferrari na porta, ninguém vai te dar um tostão, porque o capital acabou. Então é essa a intuição, entendeu? Esse produto tem que ser igual a zero, de novo, nas condições de Kuhn-Tucker você estuda esse tipo de coisa. Juntando as condições, eu tenho que beta T mais 1, maiúsculo, né? O linha de CT mais 1, KT mais 1, mais eta igual a zero. Esse 1 mais eta é bobo, porque eta é maior do que zero, então ele pode sair. Agora, se eu pensar isso em termos infinitos, eu tenho a condição de transversalidade. De novo, eu tirei o 1 mais eta, porque ele é bobo. Também tirei esse monte de T mais 1, está tudo no mesmo período, então pode ser qualquer subscrito. E quando T vai a infinito, beta, o linha de CT, KT, tem que ser igual a zero. E isso me dá uma condição final. Então, o ponto de partida K0 é dado, e o ponto final eu sei que tem que valer isso daqui. E é daí que a gente consegue tirar o C0 como função do K0. Eu não vou fazer isso nesse curso, já disse. Quem fez macro 1 comigo viu. Eu acredito que se fez macro 1 com outro professor deve ter visto com outra, talvez, abordagem, outro enfoque, mas viu essa discussão. Quem não fez nenhum curso de macro 1, se quiser dar uma olhada, vai lá no vídeo aqui. Aqui eu não estou saindo do curso, é porque é outro curso mesmo, não tem sentido, pelo menos assim, a não ser que a gente faça uma discussão lá no departamento e tal, eu não vejo por que trazer isso para cá. Bom, com a condição de transversalidade, então, é possível resolver o sistema e encontrar sequências ótimas de capital e consumo, porém não é uma tarefa trivial. Dado K0, precisamos encontrar o C0 ou um K1, para quem prefere a equação ao sistema, tal que essas sequências, as sequências de KT mais 1 e de CT obedeçam à condição de transversalidade. Na grande maioria das aplicações, encontrar esse C0 não é factível no sistema original. Você vai fazer uma aproximação linear do sistema, e aí você precisa das formas funcionais para fazer essa aproximação linear. Normalmente se usa uma função de produção Cobb-Douglas, e a função de utilidade a gente discute no próximo vídeo. Como eu disse, não é a cara de um curso de crescimento discutir isso, mas eu achei que valia a pena fazer essa discussão. Se ficar cansativo ou repetitivo, de novo, faz aquele andar rapidinho, ou então puxa lá com o mouse, pula essa parte e já começa no que vem depois disso, já no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até nosso próximo vídeo discutindo, vai começar discutindo a função consumo e seguindo com as questões de estabilidade do modelo, a depender, claro, do tamanho do vídeo. Muito obrigado, até a próxima.